Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer questões de Ciências da Natureza da UERJ 2020, segundo exame de qualificação. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo e ativarem o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Antes da questão 35, a gente tinha um pequeno texto com uma imagem sobre o funcionamento dos neurônios. Mas como o texto não tem nenhum dado importante para os enunciados, eu não trouxe ele aqui, tá bom? Depois vocês podem ler ele lá na prova. Então, questão 35. Para um estudo sobre transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio e potássio, preparou-se uma mistura contendo os cátions Na+ e K+, formada pelas soluções aquosas A e B com solutos diferentes. Considere a tabela a seguir. Então, a gente tem as soluções A e B com seus respectivos volumes, os solutos que tem dentro e a concentração de cada uma. Admitindo a completa dissociação dos solutos, a concentração de íons cloreto na mistura em mol por litro corresponde a... Pessoal, notem que ele está pedindo a concentração de cloreto. Cloreto, o que é o cloreto? É o Cl. Essa concentração aqui é do soluto de tudo, tá? Nesse caso, como a gente tem só um K e um Cl na molécula, a concentração do soluto é igual à concentração de cada elemento individualmente, ou de cada íon individualmente, tá bom? Se por acaso a gente tivesse um número 2 aqui, por exemplo, aí na hora da dissociação, a gente teria 2 mol de cloreto para cada mol de potássio. Então, essa concentração seria dobrada para o cloreto. Como a gente não tem esse número, como é 1 para 1, né? A gente tem 1 mol de cloreto para 1 mol de potássio, então a concentração do soluto é igual à concentração dos íons. Muito bem. Então, a gente vai ter o seguinte, a concentração do cloreto é, na solução A, 0,1 mol por litro. E a concentração do cloreto na solução B é 0,2 mol por litro. Muito bem, então, primeiro a gente precisa descobrir quantos mol a gente tem nesse volume aqui, de 400 ml. E depois a mesma coisa para B no volume de 600 ml. Então vamos descobrir aqui. A gente tem 0,1 mol em 1 litro, que eu vou chamar de 1000 ml, porque aqui está tudo em ml. Então eu vou falar que é 1000 ml, em vez de 1 litro, mas é a mesma coisa. 1000 ml é igual a 1 litro. Aqui, x mol corresponde a 400 ml. Aqui a gente multiplica em cruz e vai ter 1000 vezes x e 0,1 vezes 400. Aqui a gente passa o 1000 dividindo, então vai ficar x igual a 0,1 vezes 400 dividido por 1000. Aqui a gente pode cancelar algumas coisas, então esse zero com esse zero e esse com esse. 0,1 vezes 4 dá 0,4. Dividido por 10, a gente vai ter 0,04 mol. Então, na solução A, a gente tem 0,04 mol de cloreto. E na solução B, a gente vai ter a concentração de 0,2 mol em 1 litro, que é 1000 ml, e Y, que vai corresponder a 600 ml, que é o volume da solução B. De novo, multiplicação cruzada, a gente vai ter 1000Y igual a 0,2 vezes 600. Passa o 1000 dividindo, 0,2 vezes 600 dividido por 1000. Aqui a gente pode cancelar
2 zeros. 6 vezes 2 é 12, então aqui vai ficar 1,2 dividido por 10. Então, a gente tem 0,12 mol na solução B. Muito bem. Como que a gente calcula a concentração da mistura? Ele diz pra gente que a mistura vai ser formada pelas soluções A e B. Então, a gente vai somar esses volumes. Somando esses volumes, a gente vai ter 1000 ml. Opa, 1000 ml é 1 litro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar a quantidade de mol de cloreto de cada solução e dividir pelo volume da solução, pelo volume da mistura. Então, a gente vai ter 0,04 mais 0,12. Essas são as quantidades de mols em cada solução, então solução A e solução B, dividido pela soma dos volumes. Então, a gente tem 400 mais 600. Em cima vai dar 0,16 e embaixo vai dar 1000. Observem, isso aqui está em mol, isso aqui está em ml, mas ele quer em mol por litro, tá? Então, a gente vai transformar aqui embaixo esse 1000 em litro. Eu tô aqui o tempo todo falando que 1 litro equivale a 1000 ml, tá bom? Então, é só voltar a ser 1 litro. Então, aqui em cima fica mol e aqui embaixo fica litro. Portanto, a nossa resposta é 0,16 mol por litro e a letra D. O impulso nervoso ou potencial de ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07 volt e a intensidade da corrente estabelecida a 7 vezes 10 a menos 6 ampere. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a... Aqui a gente tem uma questão clássica de resistência, né? U igual a R, I. Então, o nosso U é 0,07, o R é o que a gente quer, e o I é 7 vezes 10 a menos 6. Aqui, eu vou transformar em notação científica para ficar mais fácil de fazer a conta. Então, eu vou ter 7 vezes 10 a menos 2. Eu ando com a vírgula 2 casas para a direita, então eu tenho uma potência aqui de 10 a menos 2. Isso é igual a R vezes o meu I, que é 7 vezes 10 a menos 6. O 7 vezes 10 a menos 6 está multiplicando o R, então eu passo dividindo, porque eu quero isolar o R. Então, 7 vezes 10 a menos 2, dividido por 7 vezes 10 a menos 6. Olha só que legal. Eu posso cancelar esse 7 aqui. Então, a minha resistência vai ser 10 a menos 2 mais 6. Quando eu passo isso daqui para cima, né? O menos 6 vira mais 6. Então, por isso que eu coloquei aqui, menos 2 mais 6, tá? E eu vou ter aqui 10 a quarta ohms. E a nossa resposta é letra C. Questão 38. O gráfico abaixo indica a variação da aceleração A de um corpo, inicialmente em repouso, e da força F que atua sobre ele. Então, a gente tem o gráfico aí de força em newtons por aceleração em metros por segundo ao quadrado. Quando a velocidade do corpo é de 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento em quilograma vezes metro por segundo corresponde a... E eu não lembro a fórmula da quantidade de movimento. Ele te deu a fórmula da quantidade de movimento. Ele fala que a unidade de medida da quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Portanto, é só multiplicar massa vezes velocidade. Ah, achei, tá bom? Então, a gente tem aqui, tá? A quantidade de movimento é Q igual a M vezes V. Muito bem.
Ele deu pra gente a velocidade. E a massa? De onde eu tiro a massa? Bom, a gente tem um gráfico de força por aceleração. Como que a gente calcula força? F igual a ma. Portanto, essa reta aqui, o coeficiente angular dela é o m, né? Como a massa é constante, a gente pode pegar qualquer combinação de valores e colocar aqui e a gente vai encontrar a massa. Então, eu vou pegar a força igual a 6, a aceleração igual a 2. Poderia ter pegado o 12 e o 4 também, não tem problema. Então, F igual a 6, a massa é o que eu quero e a aceleração é 2. Eu vou isolar a massa passando 2 dividindo. Então, eu vou ter 6 dividido por 2. M igual a 3 quilogramas. Agora eu tenho a massa, tenho a velocidade, eu encontro a quantidade de movimento, que eu sei que é massa vezes velocidade. Então, 3 vezes 10, eu vou ter 30 quilogramas metro por segundo. Letra B. Questão 40. O universo observável, que se expande em velocidade constante, tem extensão média de 93 bilhões de anos-luz e idade de 13,8 bilhões de anos. Quando o universo tiver a idade de 20 bilhões de anos, sua extensão em bilhões de anos-luz será igual a... Nossa, quantos bilhões, né? Pessoal, aqui é simples. A única coisa que pode ser um pouco estranha aqui é anos-luz. A medida de ano-luz é uma medida de distância, tá bom? Não é medida de tempo, não é medida de velocidade, é medida de distância. Apesar de ter a palavra ano, você pode confundir, né, achar que é tempo, não é. A medida de ano-luz é distância. O que significa um ano-luz? É a distância que a luz percorre em um ano. Muito bem. Ele fala que a expansão do universo ocorre em velocidade constante. Então, a gente tem aqui a idade do universo e o tanto que ele já expandiu na vida toda dele. A gente pode calcular a velocidade. Então, a gente vai ter aqui a distância que ele já expandiu, 93 bilhões. Eu vou colocar assim, você já vai entender por quê. E 13,8 bilhões de anos que ocorreu essa expansão. Então, 13,8, isso daqui é o tempo. Olha só, um é 93 bi, o outro é 13,8 bi. Então, eu posso cancelar esse bi com esse bi, ok? A gente vai ficar com 93 dividido por 13,8, para simplificar, não precisa do bilhão. Agora, isso daqui é constante, constante. É sempre V. V é constante, é o mesmo valor. Então, eu posso dizer que S é a quantidade que ele vai ter expandido quando ele tiver a idade de 20 bilhões de anos. Eu vou colocar aqui 20 bi, tá bom? Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, isolar o S. O 20 está dividindo S, então ele passa multiplicando. Então, eu vou ter 93 vezes 20 bilhões dividido por 13,8. S vai ser igual a 135 bilhões. Então, quando o universo tiver 20 bilhões de anos, a extensão dele vai ser 135 bilhões de anos-luz e a nossa resposta é letra C. A hemoglobina glicada é um parâmetro de análise sanguínea que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas de hemoglobina. Essa ligação ocorre por meio da reação representada a seguir. Então, a gente tem a glicose aqui, mais hemoglobina, gerando a hemoglobina glicada mais água. O grupamento funcional da molécula de glicose que reage com a hemoglobina corresponde à função orgânica denominada... Bom, vamos voltar aqui.
e ver onde que está ocorrendo a reação. Então, a gente tem hemoglobina aqui, aí a gente olha aqui no produto, tem esse NR aqui, ó, onde antes tinha um O. Esse O com o H2 da hemoglobina está formando H2O, certo? Então, ele quer saber desse grupo aqui. O que é esse grupo aqui? COH. COH é um aldeído. Então, a gente tem letra D. Para aquecer a quantidade de massa M de uma substância, foram consumidas 1.450 calorias. A variação de seu calor específico C, em função da temperatura θ, está indicada no gráfico. Então, a gente tem aí um gráfico de calor específico por temperatura. O valor de M em gramas equivale a... Olha só, essa questão é um pouquinho chata, porque vocês têm que prestar atenção nas unidades, vocês têm que entender o que ele está buscando. A questão perguntou qual que é a massa que foi aquecida. Só que aqui a gente tem um trecho do gráfico que tem uma variação de calor específico. Então, não dá simplesmente para substituir naquela equaçãozinha que a gente conhece, né? Q igual a mc delta θ. Não dá, porque aqui o calor específico tem que ser constante. E aqui a gente não tem calor específico constante, a gente tem uma variação de calor específico. Então, essa formulinha esquece, não dá. Vamos pensar assim, se a gente descobrir a quantidade de calorias que foi gasta para cada grama aquecido, a gente consegue saber quantos gramas, porque a gente tem o total de calorias, tá? Então, vamos ver o seguinte, olha, a gente tem aqui caloria por grama grau Celsius. Essa é a unidade do eixo Y. E a gente tem aqui a unidade do eixo X, que é grau Celsius. Então, grau Celsius. Olha só, se a gente multiplicar o eixo Y pelo eixo X, a gente pode cancelar o grau Celsius e a gente vai ter caloria por grama. Caloria por grama é o que a gente está procurando, né? Porque eu quero saber quantas calorias eu uso para aquecer 1 grama dessa substância que ele falou. Então, é isso que eu estou procurando. Quando eu multiplico o eixo Y pelo eixo X, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a área embaixo do gráfico, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente tem, então, área igual. Aqui é um trapézio que tem base menor 0,20 mais base maior 0,25 vezes a altura, que é 20, dividido por 2. E o outro é um retângulo. Esse retângulo tem um lado de 60 menos 20, que é 40, e o outro lado tem 0,25. Essa área aqui, quando a gente fizer todas as continhas, vai dar 14,5 calorias por grama. Isso significa que para aquecer 1 grama da substância, eu preciso de 14,5 calorias. Agora, basta a gente fazer uma regra de 3. Então, vamos lá. A gente tem 14,5 calorias para 1 grama. 1.450 calorias vão corresponder à massa que a gente está buscando. Aqui a gente tem a multiplicação cruzada, então 14,5 vezes M é igual a 1.450 vezes 1, que é 1.450. M é o que a gente está buscando, 14,5 passa dividindo, então 1.450 dividido por 14,5. Aqui, ó, a gente pode multiplicar por 100 em cima e embaixo. Então, 14,5 vezes 100 vai dar exatamente 1.450.
Não vou colocar o outro 100 aqui, porque eu multipliquei, tá? Então, 14,5 vezes 100, 1.450. E em cima eu deixei 1.450 vezes 100. Cancela esse com esse. Então, a nossa massa é 100 gramas. E a resposta é letra B. Questão 44. Para a análise do teor de ozônio em um meio aquoso, utiliza-se iodeto de potássio e ácido sulfúrico. Esses compostos reagem conforme a seguinte equação. Então, a gente tem aí a equação e tem umas incógnitas aí, né? X e Y. Quando a reação é balanceada, os coeficientes x e y correspondem, respectivamente, aos seguintes valores. Bom, aqui é só fazer balanceamento de equação. Então, vamos lá. A gente tem KI mais O3 mais H2SO4, resultando em I2 mais H2O mais K2SO4. Pessoal, a gente sempre começa o balanceamento de equação com os elementos diferentes de H e O. Então, vamos lá. O K. O K aqui é 1. Aqui tem 2. Então, aqui multiplica por 2. I, aqui tem 2, aqui tem 2. Fechou. S, aqui tem 1, aqui tem 1. Fechou. H, aqui tem 2, aqui tem 2. Fechou. Vamos para o O. O O vai ser confusão, certo? Porque aqui tem 7, 4 mais 3, e aqui tem 5, 4 mais 1. Ixi, e agora? O que a gente faz, né? Então, olha aqui. Aqui já tem 4 igual aqui, tá? Então, eu vou colocar um 3 aqui. 3 vezes 1 é 3. Então, agora aqui tem 7. E aqui também. Só que eu mexi no H, certo? Então, agora aqui tem 6H. 3 vezes 2. Aqui tem 2 só. Então, eu vou colocar um 3 aqui. Só que agora eu mexi no S, porque aqui tem 3S agora. E aqui tem um só. Então, eu vou colocar 3 aqui. Beleza. Agora 3S, 3S, beleza. Só que agora eu mexi no K, porque o K tem 3 vezes 2, 6. E aqui só tem 2, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse 2 por 6. Só que agora eu mexi no I também. Aqui tem 6I, aqui tem 2 só. Então, eu vou colocar 3 aqui. Vamos conferir agora? Aqui tem 6K, 3 vezes 2, 6K, beleza. Aqui tem 6I. 3 vezes 2, 6i, beleza. 3 vezes 2, 6h. 3 vezes 2, 6h, beleza. 3s, 3s, beleza. Agora o O. 3 vezes 4, 12. 3, 14, 15. 15O de um lado. 3 vezes 4, 12. 3, 14, 15 do outro. Beleza, tá balanceada. Então, quais são os meus coeficientes? Ele quer o coeficiente do KI e ele quer o coeficiente do I2. Do KI é 6, do I2 é 3. Então, a gente tem letra C. Considere as 4 reações químicas em equilíbrio apresentadas abaixo. Então, a gente tem aí 4 reações. Após submetê-las a um aumento de pressão, o deslocamento do equilíbrio gerou aumento também na concentração dos produtos na seguinte reação. Pessoal, aqui a gente tem que saber que aumento de pressão gera deslocamento de equilíbrio para o lado que tem menor volume. Então, o que a gente tem que analisar aqui? Qual das equações tem menor volume do lado dos produtos? Por quê? Porque ele está perguntando onde que vai aumentar a concentração dos produtos, não dos reagentes, tá? Então, a gente tem que olhar onde que o volume é menor nos produtos. Como que a gente faz isso? Não tem nenhum valor de volume? Observem que tudo é gás. Todos os reagentes e os produtos são gases. E o volume molar de gás é constante, é 22,4
mols por litro. Então, a gente só tem que olhar a quantidade de mols de gás que tem em cada lado das reações. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem 1 mol de H2 e 1 mol de I2. Portanto, aqui a gente tem 2. Aqui a gente tem 2 mols de HI. Então, aqui a gente tem 2 também. Aqui está igual o volume. Então, o aumento de pressão não vai fazer diferença nenhuma. Aqui a gente tem 2 mais 1. Então, aqui a gente tem 3. Aqui a gente tem 2. Aqui sim, ó. O produto tem um volume menor que o reagente, então essa daqui vai ser alterada. Aqui vai aumentar a concentração de SO3, por quê? Porque o volume menor faz com que o aumento de pressão desloque o equilíbrio para esse lado. Então, para o lado do volume menor. Então, o deslocamento vai para esse lado. Vamos ver na equação 3, a gente tem 1 mais 1, 2. Desse lado 1 mais 1, 2 também. Então, aqui não vai acontecer nada também. Na equação 4, a gente tem 2 desse lado e 2 mais 1, 3 desse lado. O que acontece aqui? Aqui o volume menor está nos reagentes. Então, o deslocamento de equilíbrio vai ser para o lado dos reagentes. Essa concentração vai subir. Só que o enunciado pediu dos produtos. Por isso que é a equação 2. Então, a gente tem letra B. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo e acionem o sininho. Bons estudos e até a próxima!